E depois eu disse ao meu pai, pai, essa é na lareira. E ele disse, para quê? O que é que tu vais fazer desta vez? Ela acendeu, depois eu assim, sentai-vos aí. Eles sentaram-se, depois eu comecei a ler. Eles ficaram com uma cara de espanto e eu assim, agora temos de comentar, o que é que achaste? A pequena aldeia onde Baba Azarra vivia ficava situada nas montanhas cobertas de neve. Baba Azarra era uma novidade, nunca tinha visto falar numa situação igual a estas ou parecida. E ele disse-me, ó pai, tenho aqui uns contos para passar para aqui, tu tens de pôr aqui se gostaste ou não, e depois pôr aqui porquê. Eu vou pensar, ui, ela vai dizer, oh, não me chateies, não sei o quê, tenho mais que fazer. Eu, ui, o que é que eu tenho que fazer? Pronto, porque já estava desligada um bocadinho à leitura. Pronto, ela começou a ler, eu assim, leio mais devagar que não percebi nada. Ela começava a ler, começou assim, pronto. Conforme as histórias iam vindo, eu cada vez gostava mais, porque cada uma parece que me é melhor do que a outra. Os contos são tão lindos, tão interessantes, que eu dia para dia gosto mais. A pequena aldeia onde Baba Azarra vivia ficava situada nas montanhas, cobertas de neve. Baba Azarra tinha uma manta Nós estamos em São Paulo de Vizela. Esta é uma freguesia do concelho de Vizela, está muito perto de Vizela, de Guimarães, de Felgueiras. A nossa escola tem à volta de 260 alunos, temos 2 turmas por ano do 5º ao 9º ano, é uma escola pequenina. Estou a implementar isto nas turmas que eu tenho, que são 2 turmas de língua portuguesa, este ano de 6º ano, e a minha colega que dá a língua portuguesa às turmas de 5º ano também está a fazer isto com os alunos de 5º ano. Fechamos os olhos, tentamos não ouvir nada. Ela mandava-nos fechar os olhos e relaxar, quando estávamos assim, fazer assim para a cara ficar, e quem quisesse pousava a cabeça na mesa, e assim, estávamos assim todos relaxados, contraídos, à vontade. Estamos num jardim. As folhas das árvores formam um tapete no chão. Ao fundo há uma mesa grande de pedra. Em cima dessa mesa está um livro. Eles liam muito pouco. Eles liam muito pouco e, sobretudo, liam muito pouco, na minha opinião, porque tinham uma competência de leitura muito mal adquirida ainda. Eles liam muito devagar. Alguns dos alunos chegam ao 5º ano ainda com uma leitura bastante silabada e, portanto, quando isso acontece, eles não conseguem retirar nenhum prazer da leitura. A manta das histórias. A pequena aldeia onde Baba Azarra vivia ficava situada nas montanhas cobertas de neve. Baba Azarra tinha uma manta das histórias, na qual as crianças adoravam sentar-se a ouvi-la. Depois tive esta ideia, porque utilizando os contos, como são textos mais curtos do que livros, porque a perspectiva de ler um livro para alguns alunos com mais dificuldades, a perspectiva de ler um livro é quase assustadora, porque eles têm tanta dificuldade em chegar ao fim de uma frase, ao fim de um parágrafo. Quer dizer, como é que eles vão... Eles não veem um livro de 100 páginas como um objeto de prazer. Aquilo vai ser um objeto de tortura. Certo dia, enquanto contava uma história, a velhinha reparou que o sapato de Nicolai tinha um buraco. Depois de as crianças terem ido embora, Baba Azarra decidiu tricotar-lhe umas meias bem quentinhas. Mas como tinha caído imensa neve naquele inverno, ninguém aparecera na aldeia a entregar lá.
como poderia ela tricotar as meias sem lá? Então eu propus que tal levarem todas as semanas um conto para casa e leem em casa, com os pais. E eles acharam excelente, porque eles já conheciam os contos, eles sabem que eu tenho sempre contos novos. Então, mãe, tens de fazer assim, 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 para ela não dizer. Era tipo uma ordem, para ela não dizer, para não a chatear e assim. Só depois não a obriguei a nada. Ela gostou e até me surpreendeu. E então, a acompanhar o conto, ia só um papelinho muito pequenino, que só perguntava se tinha gostado e porquê. Nos inícios, não é? A filhinha coube. O sim e o porquê. Gostei muito, porque era muito interessante. Gostei muito, que era muito engraçado. Foi assim. Só que depois aquilo, achei que era pouco dizer sim, porquê. E depois eu fui na escola dizia que a frase nunca se começa porquê. Não é? Porque, gostei muito porque não estava bem. Então eu tinha que dizer mais alguma coisa. E já agora posso começar a comer? Então, houve uma altura eu pedi à Ana Catarina uma folha A4 e ela, para quê? Assim, eu é que sei, para que é que eu quero a folha? Dei a folha e dobrei a folha e meti dentro, para ela não reparar. Só que ela reparou. Então, o que é isto? Eu assim, entrega isto. Eu disse, mas para quê? Eu assim, entrega. Quando vi uma folha A4 preenchida, eu disse, o que é isto? Ela começou para lá a escrever, pronto. Por acaso nem sabia que ela gostava dessas coisas. Aprendi que a minha mãe, soube que a minha mãe gostava de escrever e ler e isso. Não sabias? Não sabia. E depois eu quis escobilhar as minhas coisas e era assim, eu pensei que aquele caderno fosse da escola, mas tinha poemas escritos por ela. Foi coisas fechadas, uma pessoa mete numa caixinha. Carne picante? Diz que o tio obrigou-lhe a comer carne picante, é hora de dar-lhe a barriga. Nunca barriguinha. E carne picante era? Não é nada, era bifanes. Já há muito tempo que não li. Acho que vi mais para a família, deixei essa parte da leitura e que fiz mal. Porquê? Porque ler é aprender, é viver, porque... E faz o cérebro mexer. E sempre a rimar. O que eu gostava, quando era mais nova, eu gostava era de poesia, escrever poesia. Eu acho que li um que tinhas na folha. Quando era solteira, os poemas que eu escrevi. Ah, não, isto não. Aqueles cadernos. Não. Ela guarda para eles, para elas. Isto nunca li. A resposta dos pais foi muito surpreendente, foi muito, muito positiva. Então eu pedia 3 linhas de comentário e uma mãe escreveu uma página A4. Outro pai escreveu também quase uma página. E ao fim de muito poucas semanas, ao fim de 4 ou 5 semanas, eu tive de aumentar o espaço de resposta. Não aumentei muito também, porque também não queria que as pessoas que respondiam menos se sentissem obrigadas. Eu não queria um relatório, nem uma ficha de leitura, nada disso. Queria só saber se tinham gostado e porquê. Eu, por exemplo, se lia a história de uma menina, acho que conseguia ver. Parecia que eu estava dentro da história. Já lês? Já. Tenho que te ler. Ora bem, a árvore grande. É, o sonho da floresta, o pedreiro descontente. É, o pedreiro descontente, esta aqui, por exemplo, uma pessoa ele leu este, o pedreiro descontente, dizendo que queria tudo na vida, queria ser tudo e no final, depois veio ao mesmo que tinha. Ele queria ser pedra, ele queria ser uma nuvem, ele queria ser o sol, e nada disto lhe serviu. E nunca estava satisfeito. É uma lenda japonesa. Nunca estava satisfeito. Virou rei, virou muita coisa e depois o sítio certo era onde ele estava. Ele estava sempre a dizer, ai de mim, ai de mim. Não era. Nada disso serviu e depois voltou a pedreiro. A sereia. E eu pus aqui, não é? A história deste conto lembra-nos um ditado antigo: ninguém está bem com a vida que tem. Tenho que te ler este e este.
E eu já disse, para. E eu disse, paras que é para eu perceber. Porque tenho os parágrafos, os pontos, as vírgulas, paras que é para eu perceber. Tu está aí coisas que tu lês tudo seguido e depois eu não entendo, depois que é a mesma palavra e não é. Às vezes, mesmo numa situação de teste, o que é para fazer na 3? E nós lemos o que diz a pergunta e eles percebem. Portanto, eles não conseguem, muitas vezes, fazer sentido do enunciado de uma pergunta. E depois isto reflete-se em todas as áreas, porque eles não conseguem resolver um problema na matemática se não conseguirem primeiro interpretar o enunciado do problema, não é? Está aqui vírgula, ponto e vírgula. Onde se obriga a uma pausa intermédia entre o ponto final e a vírgula. Surge sobretudo em períodos longos. E pronto, e depois os pais sentem-se muito incapazes de os acompanhar também na escola. Eu estudei até a 4ª classe. Chamo-me Carlos, nasci em Moinho em 23 de 12 de 55. Então, com 6 anos fui para a escola e a minha vida na escola foi sempre em Sedufeita. No primeiro ano reprovei porque foi bastante difícil habituar-me habituar-me aos outros, não estava habituado a sair dali de casa, ir para a escola, era um bocado difícil, não é? Mas pronto. Portanto, cantávamos o hino nacional. Depois, então íamos aos trabalhos de casa, quem não estivesse feito já sabia o que esperava, meia dúzia de bolos nas mãos, que era com uma régua assim a aquecer. E depois íamos para o quadro, fazer as contas e cantar as tabuadas, que não havia cá dizer, cantadas. 2 vezes 1, 2 vezes 2, 4. Era assim, sempre seguidinhas, certinhas. E depois salteado, que era 2 vezes 3, 3 vezes 7, 7 vezes 4. E se uma pessoa não soubesse, logo põe-me para as orelhas abaixo. Era assim. Agora é só calculadora. E ao bater na mão, tirava a pele. E comia mal, e bebia água do rego, e muitas vezes ia sem comer para a escola, por aí fora. Depois vinha à noite para comer alguma coisita, se soubesse, se não houvesse, não comia. E depois fui trabalhar, às 11, fui trabalhar. Foi fazer o quê? Fui trabalhar para Serralheiro. E agora, pronto, lembrei-me, ora bem, eu tenho que conseguir, a ver se consigo tirar o 6º ano, queria aprender no computador. Pronto, queria aprender qualquer coisa no computador, qualquer coisa, como abrir sequer o computador que uma pessoa não sabia, sequer abriu. Como poderia ela tricotar meias, sei lá? Todas as perguntas têm uma resposta, disse a bondosa senhora. Só tenho de encontrar. Penso na história. Penso que vai seguir depois. O que é que vai acontecer depois? Agora não custou muito a ler. É? Porquê? Porquê que melhorou? Foi. Porquê que era mais difícil antes? O que é que custava mais? Tinha a timidez. Todas as perguntas têm uma resposta, disse a bondosa senhora. Só tenho de a encontrar. Deitou chá doce num copo, porque esta bebida ajudava a pensar. Bastaram-lhe 3 golinhos para saber o que havia de fazer. Vou desfiar um pouco da manta das histórias e usar-a lá para tricotar as meias de Nicolai, exclamou. Quando a noite ia alta e já todos dormiam, Baba Azarra percorreu os caminhos de neve e deixou as meias à porta do menino. Não achava que ia ser tão bom, achava que ia ser bom, mas depois, quando nos deram os contos, ainda fiquei mais maravilhada. Pouco tempo depois, o carteiro encontrou um cachecol enrolado no seu saco, mesmo antes de começar a distribuição do correio. Sabem quem o fez? Perguntou a todos que o encontrou, mas ninguém sabia. Foi mais uma forma de reunir a família. Não sei que eles não iam ligar tanto. Surpreendeu-me e nunca pensei que ia gostar tanto, sinceramente. Sei que era contos, mas tipo estes que uma pessoa vê no jornal, tipo anedotas ou assim, né?
uma coisa vulgar, mas não, isto custa entrar, depois de uma pessoa ouvir a primeira, a segunda e a terceira vez, isto cativa as pessoas e mesmo a nível familiar, passamos mais tempo juntos durante a semana, passamos mais hora e meia, 2 horas, todos juntos mesmo. Assim, assentadinhos, todos a ver uns dos outros, tudo ali a conversar. E se não estivessem a ler os contos, estariam a fazer o quê nessa altura? Talvez a Regina no quarto dela no computador, talvez que ela vê macacos noutra televisão, e se for preciso eu estivesse a dar futebol, a ver futebol noutra televisão e a mãe na cama. Era capaz de ser assim. Uma normal. O professor ficou admirado ao ver um par de luvas quentes em cima da pilha de troncos que ia colocar no fogão da escola. Quanto à senhora Ivanov, afastou os corvos da corda de secar a roupa com o avental que descobriu junto à bomba da água. E não tardou muito até que a dona da mercearia usasse um chale novo em vez do velho que tinha, já comido pelas traças. As crianças tinham de sentar-se cada vez mais juntinhas, sempre que vinham ouvir uma história. Cada dia que passava, os aldeões ficavam mais curiosos. A bebé Olga recebeu um misterioso fofinho cobertor. Enquanto o talhante exibia um moderno gorro de malha a cobrir a careca brilhante. E as crianças apertavam-se cada vez mais na agora pequena manta das histórias. E uma coisa que eu também gosto, ela lê-me, mas eu gosto mais de ser eu a ler. É um espetáculo, eu fico a ler e assim, realmente isto tem tudo lógica, porque o conto, além da história ser bonita, eu passo isso para a realidade, isso faz-nos pensar e tornar-nos pessoas melhores. Que eu às vezes, em certas situações, venho-me a lembrar mesmo dos contos. Olha o que dizia ali, olha o que dizia aquele, e trago isso para a minha vida real. Eles, na primeira vez, liam 1, 2 vezes, agora estão sempre a ler. Agora leio. E também porque comecei a estudar. Fui obrigada a começar a ler. E ela também me incentivou muito, que ela sabia que eu me sentia frustrada por não ter estudado. Até ao 4º ano. Minha professora, a professora Manuela Rocha, foi a única professora que eu conheci na minha vida. Fiz a primeira classe, fiz a segunda classe e ela passou-me logo para a 4ª. Disse que eu não valia a pena andar na 3ª, passei logo para a 4ª. Não estudei mais porque as possibilidades dos meus pais não havia possibilidades naquele tempo. Tira as mãos. Não. Depois de casar, não, mas em solteiro lia muito. O que é que gostava de ler? Qualquer livro também me interessava. Aliás, as primeiras prendas que a minha mulher me deu quando namorávamos foi livros. Por isso mesmo. Ainda se lembra que livros é que ela lhe deu? Acho que foi uma coleção de 3 histórias de amor, que era uma coleção com 3 livros. Vai, sabe? Não vai ver agora. A gente conheceu-se numa brincadeira. Ele perguntou-me as horas. Foi, no bar. Foi verdade, sim senhora. Eu tinha 20 e ela tinha 16. Ela fazia anos dia 3 e eu dia 4. E ao primeiro até pensávamos, ela pensou que eu gostava de mentir, para ela fazer dia 3 e dia 4, mas não, é verdade. Pois, nós escrevíamos nos Escrevi-lhe 2 cartas por semana. E eu 1 e 2, também escrevíamos muito. Sim, sempre lhe escrevi muito, e ela também. Namorámos 4 anos e tal, casámos, passados 2 anos nasceu a Regina, foi bem-vinda, porque nós queríamos filhos. Passado mais 3 anos, sentíamos a casa ainda um bocadinho vazia, queríamos outro filho, nasceu Ezequiel. Tenho 2 filhos, são tudo para mim e para a mãe. Depois a vida é outra, o trabalho é mais. Trabalhamos os 2, ela trabalha numa fábrica de calçado, eu trabalho numa fábrica de componentes para calçado. E depois fui deixando de ler e... Estou direitinho, já vou já corrigir. Tinha saudades e tenho, mesmo agora tenho, que só eu ouço a ler e leio só os contos.
parentes? Não, é. Parentes? É parentes. Não é aspas, isto. Acho eu que. E eu, quando era mais nova, era solteira, eu decorava os livros. A minha mãe, quantas vezes era meia-noite, 1 da manhã, e ia ao quarto, a luz não havia condeios, era luz de pera, acendia a pera na cama, e então eu dava por ela dela estar a pé, desligava a luz com as mãos geladas. Mas ela saía, dava por ela dela se deitar, colocava a leitura, às vezes era 1 da manhã e mais, e eu a ler, mas agora não dedico muito. Quando é que foi a última vez que leu um livro? Lembra-se? Já vai bastantes anos. Foi a Linda de Sousa, A Mala de Cartão. Eu devia ter pai uns 19 anos, 19, 20 anos. Ou foi isso? Eu vou buscar o cachorro. Vais comer? O meu marido trabalha manutenção de elevadores. É eletromecânico. Patrícia, que idade é que tens? 32 anos. Estive durante muitos anos como empregada de limpeza. Depois estive como costureira durante 6 anos e depois fiquei desempregada. Tive a possibilidade, acho que até digo que ficar desempregada foi um bocadinho bom porque voltei à escola. Foi muito bom voltar à escola outra vez, dar o inglês. Fiquei a adorar matemática. Isto é um pau lixo. Depois dele limpinho, tratado, não é? E depois o arranjo fica lindíssimo, não parece nada com o que está aqui. Quando me inscrevi na ACIV para tirar o 9º ano, também tive a possibilidade de, ao ter o 9º ano, ficava com o curso de arte floral. É para ser florista. Na associação que eu estou a tirar o 9º ano, fomos à biblioteca, nos inscrevemos lá, nunca tinha entrado numa biblioteca. E quando entrei vi aqueles livros todos. Nós até parecíamos mesmo assim canalha, a mexer nos livros todos a ler. Li um que também gostei muito. Outro que me enervei muito porque li e enervou-me mesmo, porque sofreu tanto. É a Pérola. Acho que era só a Pérola. É assim, o nome dos autores esquece-me. E depois ele pescou uma pérola, e só que a pérola parecia amaldiçoada. Ele queria vender, ninguém a queria comprar, e ele teve de fugir. Tanto sofrimento, houve mortes, claro, era um livro para adultos, houve mortes e tudo, e no fim ele teve de deitar a pérola fora, se queria viver, porque já estava a correr risco de vida ao filho, um bebê pequenino. Eu fiquei enervada, porque aquela pérola podia dar felicidade, e não, pelo contrário. Eu assim, fiquei danada, mesmo danada, porque ele ficou sem casa, a cabana onde eles viviam, ficou sem a cabana, sem nada, mesmo sem nada, sem roupa, sem nada. Eu até disse, maldita pérola. Pois, para que pérola? Estou a ler este, que é Tudo o que temos cá dentro. Quem é que escreveu esse? Foi Daniel Sampaio. E porquê quiseste ler esse livro? Porque eu lia o que diz sempre atrás e cativou-me. E todas as semanas requisito um livro na biblioteca. Pai, há um mês e tal, chegou a casa e disse à mãe: oh mãe, a minha professora disse que há este livro, não sei o quê, e eu quero. Nunca me pediu uma boneca, ou pede-me coisas de desporto ou de livros. Ela tem marés que nem pérola, já está a exigir. Já me chega ao ponto. E às vezes até livros que eu fico assim um bocadinho a olhar, foi uma das coisas que até me fez estudar. Porque ela pedia-me coisas e livros que eu desconhecia por completo. Até nomes mesmo já estrangeiros, que eu não sei falar estrangeiro, não é? Vou ver se tenho agora aulas de inglês. E ela pedia-me, e já me sabia quase resumir aquela história. Quando o gato do alfaiate apareceu ronronante e importante dentro de uma confortável capinha de lã, deixou de haver monta. Os aldeões pediram ao presidente da junta para os ajudar a resolver o mistério. Vocês sabem o que Baba Azarra diz sempre, respondeu ele. Todas as perguntas têm uma resposta. Quando as crianças viram as meias, o cascolo, as luvas, o avental, o chale, o gorro, a manta da bebé e a capinha do gato, exclamaram em uníssono: parece a velha manta das histórias da Baba Azarra.
Mas ela já não a tem, disse Nikolai. Ora, aí está. A Baba Zahra usou a manta para fazer tudo isto. É a nossa vez de lhe fazermos uma surpresa. Ultrapassou muito o que estava à espera e ultrapassou até pelo entusiasmo dos alunos, porque eles depois não se contentaram com isto, não aceitaram que no final do 6º ano isto ia acabar porque eu ia deixar de ser professora deles. Bom dia, boa tarde. Eu sou o Marco e venho-vos ler um conto. Olá, boa tarde. Boa tarde. Olá. Fizeram um abaixo-assinado numa aula, uma folha rasgada de um caderno, uma coisa completamente tosca, um abaixo-assinado com todas as assinaturas de todos os alunos da turma que foram levar à direção para pedir, por favor, que os deixassem formar uma oficina de leitura no 7º ano. Olá. Tudo bem? A vida vai boa? Vai. E os nossos alunos, quando foram para o 7º ano, iam ler às primárias. Neste momento são os alunos do 6º ano, os contadores de histórias são os alunos do 6º ano. E nós pedimos-lhe muito, ela foi falar com a diretora da primária e conseguimos. Ler os contos, assim é uma coisa pequeninha e boa. Até sonhava com aquelas sapatilhas. Eram pretas, com 2 riscas brancas. Avó, quero aquelas sapatilhas. Cá em casa não se usa a palavra quero, só se usa a palavra preciso. E do que tu precisas é de um par de botas para o inverno. Gostei. Foi interessante ler para os meninos que para o ano vão estar na minha escola e que também vou ter esta oportunidade. A reação dos miúdos foi muito gira. O António chegou perto de mim e disse obrigado. Sorri, dei-lhe uma cotovelada e desafiei-o. Toca a correr. E eles começaram a falar e bater palmas e dizer que gostaram. Foi agradável. Gostaram? Sim. Quando nós estávamos na primária, eram os professores a ler para nós. Agora somos nós a ler para os professores e para os alunos deles. E isso é bom porquê? Porque é uma forma de lhes mostrar que nós evoluímos na leitura. E surpreender-me bastante quando comecei a ler, evoluí e tudo. Eu, desde que a setora Deus começou a dar os contos, eu notei uma diferença grande em termos de participação e acho que melhoraram. Era uma vez um homem que trabalhava numa pedreira no Japão. Moro com o meu pai no aeroporto. Como não temos casa, sempre é melhor ficar no aeroporto do que na rua. Entre 1933 e 1945... Há muitos anos, havia um homem que roubava palavras. O homem muito rico vai fazer uma viagem de negócios. Da janela do andar de cima, Milly e Molly observavam os montes. O passarinho Zebedeu estava farto de ser pequenino. Chamaram-lhe Helen Keller. Naquele tempo, abateu-se um calor tórrido há muito planeta. Tempo, antes da chegada do homem branco, hoje vou procurar um emprego. Em 2550, os carros tinham se tornado tão velozes. Há muitos e muitos anos, numa região muito fria do extremo norte, existia apenas um fogo. Eles participavam melhor e liam, sobretudo, muito mais. Já tinham mais conhecimento das coisas, nas redações já evoluíram muito. Outra vez. Noto nas aulas como eles, tudo, na participação, nos testes, nas notas e na pauta no final do período. Eu vou ler assim baixinho que é para ver se decoro. Eu acho que é sobretudo sobre as duas coisas, por causa de ler aos pais e de lerem eles. E é por isso que eu às vezes lhes dizia no ano passado que eles realizaram o meu sonho 2 vezes. Eles realizaram o meu sonho porque aprenderam a gostar de ler e depois eles quiseram levar a palavra a outros. Eles gostaram tanto daquilo que eu fazia com eles que quiseram eles ir fazer aos colegas mais novos. E isso para mim foi muito bonito. Então, enquanto Baba Zahra
dormia alguns novelos de lá provenientes aos cobertores de cada casa. Foram deixados na soleira da sua porta. A velhinha ficou admirada quando abriu a porta na manhã seguinte. Nunca tinha visto tanta lá e tão colorida. Em cima do montinho havia um letreiro que dizia: para a sua nova manta. Quando as crianças regressaram à casa de Baba Zarra para ouvir uma história, sentaram-se numa manta nova e colorida e ouviram um conto sobre uma aldeia onde todos partilhavam o que tinham. Enquanto se despedia das crianças, Baba Zarra reparou num buraco na camisola de Alexandre. Queria tricotar-lhe uma surpresa, mas ainda havia neve nas colinas e a aldeia não tinha lá. A velhinha sabia que todas as perguntas têm uma resposta. Então, olhou para a sua nova manta das histórias e sorriu. Qual é que tu achas da moral desta história? Está fechado a gaveta. Esta senhora, esta baba era uma senhora, não é? Era Baba Zarra. Era a velhinha. E tu? E tu? Não caçaste nada? Pois não? A moral desta história, Ezequiel, é que podemos ter pouco, mas o pouco que temos podemos repartir sempre. Chega para todos. Exatamente. Foi o que eu tirei dessa história. É que nós, ao ler estes contos, também aprendemos bastante. Eu acabo por conhecer países, saber coisas como se estivesse lá na leitura, através da leitura. É um tempo bem passado. É melhor passar, antes quero passar meia hora ou uma hora a Regina a ler o conto de que está no café. Acho que o tempo que é mais bem entregue e satisfaz-me mais. Tinha um buraco no sapato. Na camisola? Na camisola? Não, no sapato. Na camisola? Agora deixa eu ver. É aqui, para o fim. É aqui. Tinha um buraco no sapato esse. Mas que o também sapato tinha. Nicolai tinha um buraco. Depois das crianças irem embora, a babá decidiu tricotar-lhe umas meias quentinhas. Mas como não tinha lá, desfez-se de uma manta. Como ela Não tinha. lá Desfez-se de uma manta para lhe tricotar umas meias. Não é? também tinha aqui a camisola. Pois, mas esse aqui já foi outro. Esse aqui já foi outro. É claro, se fosse mais fácil, não fosse punha mais. Isso é só um Está bocadinho. aqui, ó. Mas Baba esse aí já era Zarra outro. reparou um buraco na camisola de Alexandre. Já foi Alexandre, mas este aqui foi do outro. Consegue ver? Consigo. Dez anos de prémios, meios e publicidade. 10 anos, o melhor canal de informação. Os prémios de comunicação mais importantes do país voltam a atribuir o galardão à SIC Notícias. O nosso obrigado pela preferência. Árvores de fruto e arbustos robustos, plantados, regados com todo o cuidado. Será magia ou agronomia? E uma mãozinha da meteorologia. É ciência, é até ideologia.